E eu quero falar sobre a cultura do amor no seu lar. A cultura do amor no seu lar. Um casal saiu para fazer compras rapidinho. Eles tinham um casal de filhos pequenos. Eles falaram: olha, papai e mamãe vai sair só por uns 20 minutos para o supermercado rápido aqui perto. Vamos deixar a porta trancada, vocês não vão abrir para ninguém, vocês só ficam brincando. Dentro de 20 minutos a gente já está de volta. E eles saíram. Quando voltaram 20 minutos depois, eles encontraram um menino e a menina, o filho dele, o casal de filhos deles, fazendo assim. Olha, o menino estava fazendo assim com a menina. E ela. Eles falaram: o que vocês estão fazendo? Ah, nós estamos brincando. Mas que brincadeira é essa? Eles falaram: nós estamos brincando de pai e mãe. Muitas vezes não existe uma atmosfera verdadeira de amor, uma cultura de amor na casa da pessoa. Eu lembro uma vez, eu ainda morava em Fortaleza. A Priscila talvez tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. O David tinha mais ou menos 9 anos de idade. E eu lembro que eu os flagrei. Eu estava descendo do segundo andar da nossa casa. Eu não sei sobre o que eles haviam discutido, mas eu só peguei no final da discussão, porque eu vi a Priscila falando para o David: David, me perdoe, que era para eu ter falado com mais amor com você. E aí eu ouvi o David falando: não, Priscila, eu que peço perdão. E eu achei aquilo tão bonito. E eu fui refletir. Como que eles sabiam que era importante consertar relacionamento, pedir perdão, perdoar? Porque eles aprenderam na casa. Porque no nosso lar, pela graça de Deus, foi estabelecido uma cultura, foi estabelecida uma cultura do amor. Uma cultura do amor. Você sabe por que hoje em dia, no mundo evangélico, tantos cristãos estão divorciando, estão tendo problemas? Porque eles não sabem como agir em amor, não sabem como perdoar e pedir perdão, não sabem como consertar relacionamentos. Fica uma atmosfera tóxica na casa. Sabe por quê? Porque ninguém está ensinando para eles. Sabe por quê? Porque hoje existe o que eu chamo um pseudo-cristianismo acontecendo no mundo evangélico. As pessoas em geral, elas vão para a igreja, multidão entra, multidão sai, ninguém se relaciona. As pessoas não aprenderam como se relacionar. Por quê? Porque elas já foram feridas, então elas não querem relacionamento com ninguém. Por quê? Porque elas não aprenderam a perdoar, elas não aprenderam a ser livres da mágoa, não aprenderam a se relacionar com alguém que tem uma química diferente do que ela, não aprenderam como realmente crucificar o seu ego, pedir perdão. Então as pessoas não sabem como se relacionar. Por isso que eu digo, existe uma espécie de pseudo-cristianismo. Por isso que eu quero até parabenizar essa igreja, O pastor Manassés me falou que praticamente todos estão participando das células. Isso é tão importante. Mas não é só ir para a célula, participar lá naquele dia e sair. Não, a reunião da célula é só 40% da vida da célula. Os outros 60%, 70% acontece durante a semana, onde os dois homens da célula saem para pescar juntos, duas famílias estão se unindo para comer uma refeição juntas, outras pessoas saem para assistir um filme juntos, para estar juntos. Então o que acontece? Você aprende a se relacionar, e ao aprender a se relacionar, ao ser confrontado, ao ser corrigido, ao saber pedir perdão e perdoar, você aprende a se relacionar. E aí a família e o lar se tornam um pedaço do céu. Eu lembro uma jovem que uma época, quando nossos filhos eram pequenos, essa jovem, lá em Santarém, nós estávamos morando em Santarém ainda, o nome dela Fátima, maravilhosa, essa jovem da Assembleia de Deus. Ela foi morar conosco
por alguns anos, enquanto nossos filhos estavam pequenos, ela ajudava muito. E depois ela recebeu uma ajuda maravilhosa para ela poder ir fazer faculdade lá em Manaus. Então nós fomos despedir dela e enviá-la para Manaus com muita alegria. E ela disse algo que foi muito precioso. Ela disse assim: eu estou tão animada e feliz em poder ir para a faculdade, fazer uma universidade. Mas ela disse: mas eu tenho dito para as pessoas que, por outro lado, eu estou muito triste, porque eu não vou estar morando mais com vocês. Porque tem sido, realmente eu tenho falado para as pessoas que é como morar num pedaço do céu, para morar com vocês. E eu pensei comigo mesmo: toda a glória e toda a honra seja dada a Jesus. Porque é uma coisa você poder disfarçar por alguns dias, mas alguém que mora com você vários anos falar: esse é um pedaço do céu, isso é para a glória de Jesus. Então é muito, muito lindo mesmo. E o seu lar pode ser assim, o seu lar deve ser assim, o seu lar, pela graça de Deus, precisa ser assim, para atrair as pessoas para Jesus, para viver essa cultura do amor. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então essa é a mentalidade que todo cristão deve ter. O marido é o líder do lar, os pais são os líderes dos filhos, sim, mas todos devem ter esse coração de se sujeitar, de querer trabalhar com harmonia, de querer se entender um com os outros. Por isso que a ordem aqui é dada para os maridos também: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Aí ele continua, ele diz no próximo versículo: esposas, que cada uma de vocês se sujeita a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. E em 1 Pedro capítulo 3, o primeiro versículo, ele diz: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta ou comportamento de sua esposa. E no versículo 7 ele diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Olha que ele fala para os maridos: agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, como é essa cultura do amor no lar? Primeira coisa, a cultura do amor no lar, ela é realista. Deus, ele não faz de conta que todo casamento automaticamente é maravilhoso, é feliz. Não, Deus fala para realmente encarar, ser realista, não fazer de conta que está tudo bem, né? Eu lembro um casal que hoje são grandes pastores dentro da nossa denominação, da Paz Church. São muito usados pelo Brasil e outras partes, são muito, muito ungidos. E eles têm um casamento muito maravilhoso. Mas eu e Andréia tivemos o privilégio de discipulá-los. Eu, ele e Andréia, a esposa dele, antes deles casarem, eu fiz o casamento. Só que eles eram muito crus. Eles vieram do mundo cheio de uma cultura de não amor. Então, no começo do casamento, acontecia o seguinte: no nosso discipulado com eles, né, toda semana, parece que estava indo bem o casamento. De repente estourava a Terceira Guerra Mundial. Era uma briga feia.
E eu fui analisar a situação, conversando com eles, né? Nós quatro sempre reunindo, e eu também com ele, e a Andréia com a esposa dele. E aí eu cheguei à conclusão que eles estavam fazendo um erro que muitos casais fazem. Eles tentam evitar faíscas. Então o que que eles fazem? Eles vão aguentando coisas, não vão falando, aquilo, uma coisa que o outro fez perturba muito, mas ele fica calado, e é como se fosse varrendo debaixo do tapete. Aí ela também tem coisas que irritam ela, mas ela tenta ser bem espiritual, ela fica calada e vai varrendo debaixo do tapete. Aí um dia a coisa vai explodir, vai detonar, né? Igual, né, pela fé não vai explodir nada aqui, né, em Maceió, né? Nenhum buraco aí vai. Nós estamos crendo, né, em nome de Jesus. Mas muitos casamentos são assim. A pessoa vai fazendo de conta que está tudo bem, porque ela, em nome da espiritualidade, vai aguentando a coisa. Não é assim para você fazer. Eu expliquei para aquele casal, não. Quando algo irrita você na outra pessoa, você não deve evitar a faísca, não vou nem falar sobre isso, né? E só estoicamente, como se fosse perdoar, mas vai aguentando até explodir. Não é assim. Você tem que sentar, conversar, abrir o seu coração. Você não pode ficar acumulando coisas debaixo do tapete, não pode ficar varrendo a sujeira debaixo do tapete. Tem que se abrir, tem que conversar, tem que ser realista e falar para o seu cônjuge, falar para o seu pai, para a sua mãe, falar para o seu filho, abrir o coração, conversar, e procura conversar com amor, com todo o respeito, com todo o carinho. Mas eu sempre falei para os meus filhos, para minha esposa e para todos que trabalham comigo, meus copastores, eu falo, olha, eu nem importo, seriamente, eu, num certo sentido, nem importo tanto que sua atitude não seja mais perfeita. Claro que eu vou, se for meu filho ou liderado, eu vou depois, com muito amor e carinho, falar com ele sobre a atitude errada. Mas eu nem importo que sua atitude não seja a mais perfeita, ou o seu tom de voz o mais perfeito. O que eu quero é transparência. Eu quero que você seja perto comigo. Eu quero que você fale tudo. Se você tem alguma coisa te entristecendo, fala comigo. Vamos nos abrir, vamos ser realistas. Não vamos ficar varrendo as coisas debaixo do tapete para depois explodir. Então o segredo é ficar conversando e dialogando e amando e aprendendo a perdoar e pedir perdão. Isso é tão importante. Segunda coisa sobre a cultura do amor no seu lar é que ela é proativa e trabalhosa. Você vai ter que ser muito proativo e você vai ter que trabalhar muito. Se você quer que a sua casa, a sua família se torne um pedaço do céu, isso não acontece por acaso, não acontece só pela oração e a fé. Isso também é muito importante, como eu já expliquei hoje de manhã. A oração e a fé é extremamente importante, mas você vai ter que ser intencional, proativo e trabalhar no duro em prol de um casamento e de uma família que é impregnada com a cultura do amor ágape, o amor de Deus. Isso é muito importante. Deixa eu falar primeiro com os maridos, né? Porque às vezes nós maridos temos a tendência de não conversarmos muito com a esposa, com os filhos. Isso não é bom. Você já viu o cara, enquanto ele está namorando ou está noivo, ele fica horas e horas conversando, mas depois de casar, é só um gemido aqui, um gemido ali. Vamos lá, vê tal, faz isso, faz aquilo, e quer fazer as coisas. Meu Deus, não. Tem que sentar, tem que conversar muito. Você é o líder do lar, tem que ter o culto doméstico, tem que namorar toda hora com sua esposa. Eu e a Andréia, nós amamos ficar só conversando. Nós amamos fazer isso. A gente às vezes
toma um café à tarde juntos, só conversando, é tão maravilhoso, especialmente quando é o dia da família, que eu separo o tempo só para namorar, para conversar, para sair, jantar, para estar com ela, conversando e conversando muito, muito, e deixando ela conversar também. Você tem que deixar, viu, marido? Tem que deixar a sua esposa conversar. Olha, eles dizem que parece que, se eu não me engano, a média de palavras que um homem fala por dia é 15 mil palavras, e a média de palavras que a mulher fala, né, por dia é 30 mil palavras, né? E o dobro, né? O dobro. Aí eu soube de um marido que chegou para a esposa e falou: tá vendo, eu não te disse que vocês mulheres falam muito? Olha, é o dobro. E ela falou: eu já sabia disso. Ele falou: você já sabia disso? Ela disse: tudo a nós mulheres temos que repetir 2 vezes para vocês homens entenderem. Mas a realidade, deixa eu explicar para vocês. Quantas vezes, viu, pastor Manassés, foi muito engraçado. Eu chegava em casa de uma viagem, né? Viajando tanto, aí eu chegava, aí Andréia vinha, conversava. E eu falava: pode conversar, porque eu sabia que a cota dela de 30 mil palavras, né, estava bem acumulado. Pode conversar, meu amor, fala o tanto que você quiser. Tem que deixar, tem que conversar, tem que namorar. Isso é muito importante, né? Não seja aquele marido, né, carrancudo, que nunca conversa, que nunca dialoga, que nunca... Sabe, é tão importante, é tão precioso isso. Eu vi falar de um menino que perguntou para a mãe: mamãe, da onde nós viemos? Ela falou: como assim, da onde nós viemos? Não, nossas origens. Ela falou: meu filho, você já sabe que nós todos somos descendentes de Adão e Eva, que foram criados por Deus. Ela disse: mas o papai disse que a gente veio do macaco. Ela disse: olha, você tem que entender uma coisa, meu filho. Uma coisa é a família do seu pai, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Deixa eu falar uma coisa aqui, maridos. Eu vou te falar um segredo aqui, é fenomenal. Nesse texto que nós lemos, o texto fala assim: que para o marido amar a esposa como Cristo ama a igreja, que é a noiva dele. Aí o texto dá uma dica fenomenal. Fala assim, que Cristo com a noiva dele, ele faz a noiva dele do jeito que ele quer que ela seja, sem ruga, sem mancha, do jeitinho que ele quer que ela seja. Como? Pela palavra, pela lavagem da água da palavra. Deixa eu te falar uma coisa, marido. Isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer. Esposas, fazem de conta que vocês não estão ouvindo. Escuta bem, maridos. Você tem a esposa que você quer ter, mas o segredo está na sua voz. A sua voz e as suas palavras ungidas pelo Espírito Santo é o instrumento principal, ouça bem, principal, que Deus usa para transformar sua esposa. Então, assim como Cristo vai trabalhando com a noiva pela palavra dele, até que a noiva seja sem ruga, sem mancha, do jeitinho que Cristo quer, você, marido, tem que ocupar muito tempo. Você vai conversando, vai discipulando sua esposa, vai trabalhando com ela, até que ela seja do jeitinho que você quer. E isso é muito profundo. E às vezes ela está com muita raiva ou qualquer coisa. O segredo é desarmar primeiro. Você se humilha. Lembra-se, você é o líder, então você tem que ser o primeiro para se humilhar, primeiro para pedir perdão. Pede perdão. Aí, se ela ainda está meio dura, você vai conversando até ela amolecer. Aí você vai ver que ela fica bem legal, ela desmonta. Aí ela está tudo... Aí, sabe o que você faz? Agora você vai trabalhar, você vai corrigir. Porque não é espiritual. Muitos maridos acham que é espiritual ficar aguentando coisa que ele não gosta na esposa dele e não fala nada.
como se ele fosse bem espiritual. Isso não é espiritualidade. Além de você estar prejudicando o seu próprio interior, aguentando coisa que você não deve, você está prejudicando a vida dela, porque você não está transformando a vida dela. Deus quer usar você para transformá-la, para ela ser mais quebrantada, mais do jeitinho que você quer que ela seja. A sua voz, isso às vezes você vai ter que crucificar muito sua carne, porque ela não está pronta para ouvir. Então você só tem que ficar se humilhando, sendo exemplo para ela, até conquistar o coração dela. Quando você conquista o coração dela, que ela está, legal, aí sim você vai discipular, você vai trabalhar e fazê-la do jeitinho que você quer. É verdade, isso aqui é muito profundo, é o que a Bíblia fala. Maridos, isso que é amor, isso que é amor de verdade. E tem mais, você até é curado interiormente, porque aquelas coisas que tendem a te fazer ficar amargurado, você não vai ficar amargurado. Aliás, é até pecado ficar amargurado. A Bíblia fala para os maridos não tratar a esposa com amargura, mas o segredo é você ser usado por Deus para transformá-la, para ela agir da forma que você quer que ela haja. E é com muitas palavras. Então, marido, só os homens aqui agora, todos os homens, digo assim, é com muitas palavras. Deu certo, muito bem, mas sei que os homens não vão te falar com mais autoridade do que isso. Então, só os homens falando, é com muitas palavras. Yes, parabéns, homens. Agora, deixa eu falar com vocês, mulheres. Isso aqui é fenomenal que eu vou dizer aqui, porque muitas mulheres, elas pensam que assim é o segredo de transformar o marido, é ficar dando muitas palavras para ele, mostrando na Bíblia que ele está errado nisso, que ele tem que se corrigir nisso. E não é, mulher, é o contrário. A Bíblia fala que é para as mulheres instruir os filhos e amar o marido e respeitar o marido. Mas muitas mulheres querem amar os filhos e instruir os maridos, e é errado. O segredo para você ver seu marido mudado, a Bíblia fala que se algum marido ainda não obedece a palavra, que ele seja transformado sem palavra alguma da sua parte, só pelo seu comportamento. Então, olha como é totalmente diferente o seu comportamento, viu, esposa? Se você quer ajudar o seu marido, o seu homem de Deus, o segredo é você não querer ensinar nada para ele, não querer pregar nada para ele, não querer pegar no pé dele, não querer corrigi-lo, nunca, nunca, nunca. Agora, uma vez que o seu comportamento está tão atraente que ele te peça um conselho ou peça sua ajuda, tudo bem, você pode dar, você pode falar, mas a Bíblia que fala, não sou eu que escrevi, a Bíblia está lá bem claro em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, ele fala: mulheres, vocês, eu vou ler até de novo, olha só que coisa forte. Igualmente, esposas, sejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. Isso aqui não quer dizer, algumas mulheres entenderam errado, colocaram sem CEM, não é sem palavras, é sem palavras, SEM, né? Então, não é com nenhuma palavra. Isso é muito, muito, muito importante, muito importante. Eu lembro, né, que tinha um pastor que falou para essa esposa, ela ficava vindo e reclamando para ele sobre o marido dela. Meu marido é assim, ele nunca vai converter, ele é desse jeito, nha. E o pastor tentava ensinar essas coisas, ela não entendia. Então finalmente ele falou assim: irmã, eu vou pegar essa água aqui e nessa garrafa e eu vou orar. Ele explicou para ela, não é misticismo não, mas a irmã depois vai entender por que vai funcionar, e vai acontecer um milagre. Aí agora, o milagre é o seguinte: você fica com essa água na sua geladeira, quando você vê seu marido chegando em casa, você vai pegar essa água que eu acabei de orar e abençoar, e você vai tomar um gole bem grande, mas você não vai engolir, deixa a água assim enchendo a sua boca.
e você só vai engolir meia hora depois que ele chegar em casa. Você tem que ficar com essa água meia hora. Pastor, vai acontecer um milagre. O seu marido vai converter se a senhora fizer isso. Tá, tudo bem, é uma água abençoada. Não é que aconteceu, o marido converteu, porque ela ficava meia hora sem falar. Ele converteu rapidinho. Eu lembro uma vez, a irmã, eu posso até falar o nome dela, porque foi um testemunho tão fenomenal, tão lindo. Eu estava, depois no final do culto lá em Santarém, eu estava conversando com as pessoas, e a irmã Marta, que era uma nova convertida, uma senhora, o nome dela Marta, ela chegou comigo e falou assim: pastor, ela era bem novinha, né? Ore por mim, que eu vou deixar meu marido. Eu falei: o quê, irmã? Como que eu posso orar para isso acontecer? Isso é antibíblico. Ela falou: não, o senhor não entende. Ele é um homem bom, trabalha muito bem, mas ele gastou tudo no jogo do bicho, e agora está devendo tanto, e está querendo vender a nossa casa para pagar a dívida dele. Então eu vou deixar meu marido, que eu não quero abrir mão da minha casa, e eu vou separar dele. Eu estou pedindo sua oração. Falei: primeiro, eu não posso orar por uma coisa que vai contra a palavra de Deus. Não é para a irmã deixar seu marido. Segunda coisa, deixa eu te falar uma coisa. O seu marido, ele pode converter, ele pode entregar a vida a Jesus e mudar e ser transformado. Aquele não, pastor, aquele não tem jeito. Aí ela foi falando das religiões, dos carismáticos, e tantas pessoas tentaram trabalhar com ele. Ele não muda nunca, ele só fica bebendo e jogando. Mas ele trabalha muito no duro, mas depois ele também gasta muito na bebida, no jogo, e ele nunca vai mudar. Eu falei: olha, irmã, deixa eu falar uma coisa. A primeira coisa que a irmã tem que fazer é parar de falar essas palavras de incredulidade. Começa a falar a palavra de fé. Aí eu expliquei para ela mais ou menos o que eu expliquei para vocês hoje de manhã, sobre os princípios de fé. Muito bem, depois que eu falei muito sobre os princípios de fé para ela, eu falei: agora também a irmã tem que fazer a sua parte como esposa. Não, essa parte eu faço. Eu falei: mas a irmã é amorosa, submissa? Sou muito submissa, sou muito amorosa. A irmã, quando ele chega em casa, a irmã assim se joga em cima dele, abraça, beija. Eu faço. Amém, irmã, que bom. Aí eu joguei verde para colher maduro, né? Falei assim: e a irmã prega para ele a palavra de Deus. É o que mais eu faço, pastor. Aí eu falei: aí que a irmã está errada. Porque desse jeito, é por isso que ele não converteu. Eu quero que a irmã me prometa e me dê sua palavra que nunca mais vai pregar para ele, porque a Bíblia fala que ele seja ganho sem palavra alguma, só por sua conduta. E ela me deu a palavra dele. E aquela semana alguém foi lá, visitou, alguém da nossa igreja foi lá, visitou aquele casal, ministrou na vida dele. Para encurtar a história, a dívida foi conseguido ser pago. Olha o que aconteceu. Ele, no próximo domingo, ela que dizia que ele não tinha jeito, que ele nunca ia converter, no próximo domingo ele já estava na igreja. E no próximo domingo, depois daquilo, ele já estava entregando a vida para Jesus. Nunca mais voltou para aquela vida, se tornou um grande homem de Deus, líder de célula, para a glória de Jesus. Amém? Então, funciona. Eu poderia te contar tantas histórias. A Joana d'Arc, a mesma coisa. Ela aprendeu esse segredo sem usar palavra alguma, ganhou um marido para Jesus, que hoje é um pastor, e assim por diante. Tantas histórias. Olha, na nossa igreja nós ensinamos isso com muito cuidado. Todas as esposas que tinham marido não crente, que eu saiba, todas ganharam eles para Jesus, todas, porque é a Bíblia, ela promete e não fala alguns serão ganhos, não, que ele seja ganho sem palavra alguma, é uma promessa. Então são princípios bíblicos para a glória do Senhor Jesus. Mas a cultura do amor no lar é impregnada com fé. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu era solteiro ainda, eu aprendi os princípios de fé. Minha vida mudou. Eu comecei a aprendi mesmo profundamente vários segredos de fé.
E eu orava em fé, usando as promessas, e comecei a ganhar resultados. Eu via que a fé funcionava de uma forma fenomenal. E eu fui aprendendo os princípios de fé. Eu não era pastor, eu era solteiro, eu era aluno na faculdade. Eu não aprendi os princípios de fé na faculdade, eu aprendi com outros homens de Deus. Mas eu estava estudando na faculdade teológica e aplicando os princípios de fé, e ganhando resultado. Mas de repente eu notava que algumas vezes eu aplicava a fé e não funcionava. E aí eu fui com Deus, eu falei: Deus, o que está acontecendo? Por que às vezes eu aplico fé e funciona? Grandes milagres acontecem, mas outras vezes eu aplico fé e não funciona. O que está errado? E Deus falou para mim, Deus falou comigo. Por isso que é bom você ouvir a voz do Espírito Santo. Ele falou assim: olha, é porque você não anda em amor como você deve. E quando você não anda em amor como você deve, a sua fé não flui sempre. Muitas vezes a sua fé não vai funcionar, e você não vai poder receber as coisas pela fé, por falta de você andar em amor. Eu falei: como assim? Ele falou, Gálatas 5:6, a fé que agrada a Deus, ela atua pelo amor. E a palavra lá é ágape, o amor sobrenatural de Deus. É a fé atua pelo ágape. E eu falei: meu Deus, então vou ter que aprender a andar em amor. Por quê? Até então, eu confesso que eu não dava tanto importância para andar em amor, porque eu não sabia que era tão importante. Eu pensava que o erro estava sempre nos outros, porque as pessoas chegavam para mim e falavam assim: Eibe, eu era solteiro ainda, Eibe, você soube que você machucou o fulano? Eu machuquei o fulano? O que eu fiz? Não, aquela forma que você respondeu, que você corrigiu. Falei: ah, não, a pessoa está muito sensível, florzinha de Jesus, né? Que é isso? E eu sempre colocava a culpa nos outros. Eu achava que eles que estavam errados quando eles ficavam ofendidos comigo. Depois que Deus me falou que eu precisava aprender a andar em amor, eu falei: não, então agora eu vou atrás. Eu comecei a ir atrás das pessoas. Cara, me falaram que você estava triste comigo, me perdoe e tal. E eu era tido como uma pessoa com muita falta de amor. E as pessoas me viam como uma pessoa rude, uma pessoa dura, que dava resposta dura. Eu não era conhecido como alguém amoroso. Então eu entrei em crise, e eu fui aprendendo vários segredos de como andar em amor. Ainda bem que eu ainda era solteiro, né? Porque quando eu fui casar, eu já sabia desses princípios, já estava praticando há muitos anos. Olha aqui alguns princípios fenomenais. Primeiro princípio: você tem que entender que no mundo espiritual, no momento que você nasceu de novo, você já tem o próprio amor sobrenatural de Deus dentro de você, que é o amor ágape. Sabia disso? Olha que Romanos 5:5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, isso aqui é na revista atualizada que eu estou lendo, e eu vou ler de novo porque é muito forte. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Essa palavra é derramado, aqui está falando do amor ágape, esse amor sobrenatural de Deus é derramado. Essa palavra derramado é a palavra exeio no grego, e ela significa no grego despejar, derramar, distribuir amplamente. E ela está no Novo Testamento grego, que foi escrito originalmente no grego, está no tempo perfeito. E o tempo perfeito no grego corresponde ao perfeito na língua portuguesa, e descreve uma ação que é vista como tendo sido completada no passado, uma vez por todas, não necessitando ser repetida, tá? Isso eu tirei diretamente do dicionário grego. Então, para resumir o que eu acabei de dizer, quando a Bíblia fala o amor ágape foi derramado dentro de você, foi derramado de uma vez por todas, foi distribuído amplamente dentro de você, e
de uma vez por todas, e nunca mais tem que ser repetido. Você nunca mais tem que falar: Senhor, me dê mais amor. Não, você já recebeu o próprio amor sobrenatural dele, derramado de uma vez por todas, para todo sempre. No mundo espiritual essa já é a realidade. Ah, pastor, mas no natural ela não materializou ainda. Por quê? Eu vou explicar isso daqui um pouco. Mas primeiro você tem que entender a realidade espiritual, porque meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis essa verdade, e a verdade te liberta. Então a primeira coisa que você tem que fazer, parar de pedir, parar de ficar pedindo: Deus, me dê mais amor, me dê mais amor. É como se você fosse um homem falando: Deus, me faz um homem, me faz um homem. Não, você já é homem. Tem que ficar pedindo. Você já tem amor ágape dentro de você, derramado. Você já tem esse amor ágape derramado de uma vez por todas. Diga: eu já tenho o amor ágape derramado dentro de mim. Aí olha só o que ele diz, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7. Ele diz assim, olha só: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de amor. A palavra lá é ágape. E de domínio próprio, tá? Essa palavra moderação pode ser traduzida do grego domínio próprio. Você já tem poder, você já tem ágape, você já tem domínio próprio. E não é demônio próprio não, viu? É domínio próprio, amém? Diga: eu já tenho poder, eu já tenho ágape, eu já tenho domínio próprio. Muito bem. Olha, 1 Coríntios 6,17 fala assim: aquele que se une ao Senhor se tornou um só espírito com ele. E 1 João 4,8, no final do versículo, ele fala: Deus é ágape, Deus é amor. Então, se Deus é ágape e eu me tornei um só espírito com ele, eu sou ágape. Isso é muito forte. A Bíblia, Deus não somente tem ágape, Ele é o próprio ágape. Olha só, a Bíblia fala que Deus tem muitas coisas. Ele tem poder, Ele tem misericórdia. Mas a Bíblia fala que não somente Ele tem ágape, Ele é o próprio, Ele é feito de ágape, tá? Se eu perguntar para você: o que é meu braço? Você diz: ah, seu braço é forte. É verdade, ele é forte, mas eu estou falando de que ele é feito. Ah, pastor, ele é feito de tendões, de pele, de gordura, muito pouca, de músculo, sim, muito músculo, de osso, né, veias. Isso é meu braço. E a Bíblia fala: Deus é ágape. Aí a Bíblia fala: se você se uniu ao Senhor, você se tornou um só espírito com Deus. Deus é ágape. Quando você nasceu de novo, seu espírito não só foi regenerado, ele foi amalgamado com o Espírito de Deus. Deus é ágape, agora você é o próprio ágape de Deus. É forte demais. Diga: eu sou o próprio ágape de Deus. Tá, pastor Eibe, mas por que eu não vejo esse ágape fluindo na minha vida? Sabe por quê? Como tudo no reino de Deus tem que ser apropriado pela fé. E a fé tem que crer no coração, tem que ficar falando com a boca e praticando com as ações. Então, eu lembro, eu bem jovem ainda, aprendendo esses segredos, eu comecei todo dia a declarar: eu sou ágape de Deus, eu sou amor ágape. Aí tudo que a Bíblia falava sobre o amor ágape, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, eu falava que eu era isso. A Bíblia fala: o amor é paciente, então eu sou ágape, então eu sou paciente. O amor não se ressente do mal, eu também não me ressinto do mal. E eu ficava declarando dia e noite: eu sou ágape, eu sou ágape. Qualquer pessoa que eu pensei que talvez eu agi com falta de amor, eu ia atrás, me humilhava, pedia perdão. E eu não só pedia perdão para ela, pedia perdão para Deus, mas eu também declarava para Deus: eu peço perdão porque, não só porque eu agi com falta de amor, mas eu agi de uma forma incoerente com minha verdadeira identidade, porque eu sou ágape. E eu pedia perdão para a pessoa, eu falava: me perdoe porque eu agi com falta de amor. Mas não só porque eu agi com falta de amor, porque eu não agi como quem a Bíblia diz que eu sou, porque a Bíblia diz que eu sou ágape. E eu ficava declarando e reforçando isso, e reforçando, e declarando, e declarando, e declarando, e declarando.
E o diabo falava: você nunca vai ser um cara amoroso, você nunca vai ser um cara amoroso. Eu ainda era visto como um cara não amoroso, mas eu ficava confessando dia e noite, indo atrás, pedindo perdão, me humilhando, indo atrás, consertando, me humilhando e declarando, e tomando posse. Um dia, eu lembro a primeira vez que alguém me elogiou que eu era amoroso, porque nunca nunca ninguém me elogiava sobre isso. Aí alguém falou assim, não, algum amigo meu, né, falou assim: não, porque você é um cara muito amoroso. Eu estava tão acostumado a ouvir o contrário, que eu pensei que estava falando de uma forma irônica. Quando ele falou: porque você é muito amoroso, eu falei: haha, essa é boa, né? Aí eu olhei para ele e eu vi que ele estava falando, sendo sincero. Eu falei: ah, peraí, você está falando de verdade que eu sou um cara amoroso? Claro, você é amoroso, todo mundo sabe disso. Eu falei: amém, amém. Eu estou tomando posse, eu estou declarando, eu estou praticando. De lá para cá, eu já ouvi esse elogio milhares de vezes. Mas não é porque o Eibe, se não fosse por Jesus, é amoroso. O Eibe é cheio de amor, porque agora o Eibe regenerado é um só espírito com o próprio ágape de Deus. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Diga: eu sou ágape e eu posso andar em amor. Então aquilo que a Andréia falou hoje é verdade. Depois de eu te amo, e eu te amo mais, e eu também te amo, depois dessas expressões de amor, a frase mais falada na nossa casa todos esses anos tem sido: ah, me perdoe, não eu que peço perdão. Porque a gente aprendeu a se humilhar, pedir perdão toda hora. Deixa eu te falar uma coisa: se você fizer isso, sua casa se torna um pedacinho do céu. O problema é que a gente é muito orgulhoso, a gente não quer ficar se humilhando, muito orgulhoso, não quer ficar quebrantando. Não, eu não errei, ela que errou. Mesmo que foi ela que errou, se você se humilhar, conversar, pedir perdão, você vai trazer uma atmosfera de amor. Esse é o segredo. Então eu vou te falar, nós temos que crucificar esse ego e ter uma cultura de amor em casa. Eu estou convencido que o problema principal de relacionamento entre pai e filho, entre esposa e marido, entre qualquer pessoa, é orgulho. É orgulho. Agora, eu quero, antes de encerrar, fazer um teatro aqui. Eu preciso de algum homem para fazer esse teatro comigo. Pode ter algum homem? Amém, pastor, vem aqui, aleluia. Amém. Então, pastor, é o seguinte: você vai ficar bem aqui, você vai fazer o papel de Deus, tá? Não deixa subir para a cabeça. Amém. E eu vou fazer o papel de mim mesmo e de todos nós, tá bem? Agora, lembre-se que desde o início, desde ontem à noite, hoje de manhã, o tempo todo, eu sempre volto para porque esse é o maior segredo dos segredos, é intimidade com Deus. Se você quer, escuta bem, olha aqui para mim. Você quer que o seu lar seja encharcado com esse amor ágape? Você tem que lembrar desse segredo. É o vertical que gera o horizontal. Quanto mais íntimo e cheio de Jesus, o seu lar vai ficar também cheio. A pessoa se engana se ela se acha muito espiritual e ela não tem um bom relacionamento com o marido, com a esposa, ou com os filhos, ou com os pais. Ela não é espiritual. Ela só é espiritual de verdade se o vertical tiver super íntimo com Deus. E se tiver super íntimo com Deus, mais cedo ou mais tarde o horizontal também fica tudo consertado, porque é o vertical que gera os relacionamentos horizontais. Diga: o vertical gera o horizontal. Então, o segredo é ser íntimo com Deus. Agora, Tiago capítulo 4, versículo 8, diz o quê? Chegai-vos a Deus e Ele se chega. É porque eu quero mais de Deus, eu amo a Deus. Então você começa a ir para a célula e para as vigílias. Olha só, para a célula, para as vigílias, orando, lendo a Bíblia. E Deus também está se achegando a você. Pode vir mais um passo, que eu fiz 2, isso mesmo. Aleluia.
Aí você fala: não, mas eu quero mais, e você começa a ouvir muitas mensagens durante o dia, orando em línguas, você desliga mais coisas que não prestam, e você começa a ouvir muitas palavras de fé, de vitória, e orar em línguas, e induzir seu coração a buscar a Deus. Você está se chegando a Ele, e Ele está se chegando a você. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. E você fala: mas eu quero mais. E você fala: sabe de uma coisa? Eu vou ser disciplinado, não como um ato religioso, mas porque eu quero cultivar um relacionamento com Deus. E relacionamento leva tempo, leva investimento. Então toda manhã, toda santa manhã, eu vou levantar meia hora mais cedo, ou 15 minutos mais cedo, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou buscá-lo. E dia após dia, semana após semana, mês após mês, você está lá, olha, crescendo em intimidade, crescendo em intimidade. Então você se achega a Deus, e Ele se achega a você. Agora olha só, escuta bem, Deus já mora em você. Quando a Bíblia fala para os crentes: chegai-vos a Deus, Deus chegará a você, o que está falando? Ele está falando de intimidade, de manifestação da sua presença. Agora, você não sabe que você está para encostar em Deus, você não sabe disso. Você só, porque Deus é invisível, então você não sabe disso. Escuta bem, o que é encostar em Deus? É a presença manifesta, quando o céu gruda na terra, quando encosta em Deus, sabe o que acontece? Tudo acontece de bom, milagres em todas as áreas da sua vida, tudo muda. Eu estou lhe dizendo, nunca mais o diabo te convence que não vale a pena, porque tudo, a sua vida foi para um outro nível, outro nível. O problema é que você não está vendo que você está para encostar em Deus, senão você ia perseverar. E o diabo é sujo, ele sabe que você está para encostar em Deus. Então se ele não fizer alguma coisa rápida, ele sabe que ele perdeu. Então é nesse momento que ele joga toda a carta escondida que ele tiver na mesa, que ele solta o inferno em cima de você. Os 4 pneus do carro furaram de uma vez, todo mundo está brigando, todo mundo ficou doente, você perdeu um monte de dinheiro, muita coisa, tudo deu errado, parece que as coisas só pioraram e pioraram feio, todo mundo brigando com você, a sogra não, mas todo mundo. Aí, o que acontece? Aí, quando o diabo joga o inferno em cima de você, aí ele também joga um pensamento. Olha o pensamento que ele joga. Parece que quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu oro e jejuo, eu esqueci de falar, você vem jejuando também, parece que em vez de melhorar, as coisas só estão piorando. Olha como o diabo é sujo, sujo, sujo. E o pior, de uma forma quase inconsciente, sutil, você aceitou aquela mentira. Então a próxima manhã o despertador toca, você fala: Deus, essa meia hora é muito importante eu dormir, estou com muito sono, mais tarde hoje eu vou ler a Bíblia, orar. Você não lê a Bíblia, não ora, passa 1, 2, 3 dias, relaxou. O que acontece? A mesma lei funciona. Você está se esfriando, se afastando de Deus, Ele também está se afastando de você. Olha só. Aí você vai relaxando: hoje eu não quero ir para a vigília, estou tão cansado. Eu vou ficar em casa, assistir um filme Netflix. Mulher, faz uma pipoca aí. E você vai relaxando. Não é errado no dia da família você fazer uma coisa com a família, mas você está relaxando, não está buscando mais a Deus, está esfriando, 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 esfriando. Aí um dia você fala assim: meu Deus, eu lembro quando eu era tão dedicado a Jesus, era tão gostoso, eu lia a Bíblia, eu orava, eu sentia a presença de Deus. Não, eu vou voltar a buscar a Deus. E você começa a buscar a Deus de novo, e orar, e jejuar, e você está se achegando a Deus, e Ele está se achegando, está tão gostoso. Chega aqui, você não está sabendo que você está quase para encostar em Deus, o inferno se solta em cima de você, aí você se afasta de novo, e se afasta de novo. Não, mas eu quero, agora eu quero. E aí, seja bem honesto, todos nós já vimos esse filme, não é verdade?
Todos nós. Agora, tem uma outra verdade que corre paralela a essa. E essa verdade fala de humildade. Lembre-se que eu falei que talvez o segredo maior de ter um pedaço do céu na sua família é você deixar de ser tão orgulhoso, com todo o carinho, deixar de ser tão soberbo, ser mais quebrantado, ser mais humilde. E esse é um princípio que corre paralelo a esse princípio aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. Esse princípio está também em Tiago capítulo 4, versículo 6. Ele fala: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, tá? Então agora, toda vez que eu for soberbo, tá? Toda vez que eu for orgulhoso, você vai fazer assim, olha, fazer uma cara bem feia assim, ó. Me resiste, colocou as duas mãos assim, e cara bem feia, isso mesmo. Você vai resistir, isso mesmo, muito bem. E quando eu for humilde, Deus dá graça aos humildes, então você vai me dar graça, fazendo assim com as duas mãos. Isso, tá? Então fica aí. Agora, vamos supor que esse cristão aqui, ele é um cara humilde da Silva, humilde, só que ele tem um problema, ele não busca muito a Deus, mas ele é humilde, ele é quebrantado, um cara legal. Alguém chega para ele e fala assim: você soube que o fulano falou mal de você na célula? Não, eu não soube. Não, mas por que eu vou procurar ele? E ele procura o fulano: fulano, me perdoe, você está triste comigo, cara? Eu estou sendo humilde, me dê graça. Isso, fica aí, mas fica me dando graça. Tá bem. Agora, escuta bem, esse cara é humilde, só que ele não busca a Deus, ele é relaxado. Por isso que mesmo Deus dando graça para ele, quase não tem tanto efeito bom, porque ele não busca a Deus. Mas ele é humilde. Agora, reverte a situação. É um outro tipo de cristão. Esse cristão, não, ele é determinado. Ele vai buscar a Deus, ele vai jejuar, ele vai orar. E ele começa, tudo aquilo que eu estava falando, ele vai para os cultos, vai para as vigílias, vai para as reuniões, e está se achegando a Deus, Deus está chegando a ele. Ele está jejuando, ele está buscando, Deus está se achegando. Só que ele não vigia nessa área de humildade. Então alguém chega e fala assim para ele: olha, você soube que o fulano falou mal de você? Quem, o fulano? Ele é um cristão carnal, eu nem sei se ele é convertido, isso é do diabo, é um cara, ele não presta mesmo não. Eu estou sendo soberbo, me resista. Não faz mais ainda, com mais força, me resista, isso, desse jeito. Deus resiste ao soberbo, tá? Isso mesmo, fica aí, fica me resistindo. Agora escuta bem, viu amado, você não vai vir mais, tá? Porque agora você já entrou em outro modo, você está me resistindo, então você não vai se achegar a mim. Só que eu não sei disso. Eu penso, não, eu vou me achegar a Deus, eu vou ficar orando e jejuando, indo para as vigílias, indo para isso, indo para aquilo, e Deus não está se achegando mais. Só que eu não sei disso, eu estou buscando, eu estou orando, mas eu sou soberbo. Eu vou para os cultos, eu vejo todos os defeitos, eu até invento defeito quando não tem. Eu vejo uma falha aqui, uma falha no louvor, tudo eu sou crítico, tudo eu critico, e eu estou lá orando e jejuando e lendo a Bíblia, e minha esposa abre a porta e fala assim: amor, aquela torneira está vazando de novo. Amor, você não está vendo que eu estou lendo a Bíblia? Você fica interrompendo aí, e tem mais, você fica deixando todas as luzes da casa acesas. Já viu como a conta da luz está vindo cara demais? Bate a porta, não me perturbe mais, eu estou lendo a Bíblia. Deus está me resistindo, está vendo? Estou sendo muito orgulhoso, muito soberbo, mas eu fico lendo. Aí meu filho quer brincar comigo: eu não tenho tempo para você, sai. E eu leio a Bíblia, e eu oro, e eu jejuo, e eu vou para as vigílias, e eu busco a Deus, e eu falo mal dos outros crentes que são carnais, e só eu que sou espiritual. E olha, agora me segura com as duas mãos e não deixa eu chegar perto, não deixa eu chegar, tá? Olha o que acontece. E eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando, mas parece que eu estou patinando, não estou conseguindo por alguma razão, milagre algum, nada acontece. E eu nem imagino que é o próprio Deus que está me resistindo. Já pensou numa coisa dessa? Não é o diabo, não é minha carne, não é o mundo, é o próprio Deus que está me resistindo.
Já pensou? Então eu busco, eu jejuo, oro, mas não funciona. Mas agora, aleluia, eu vou te mostrar o retrato seu e da sua família, em nome de Jesus. Eu vou te mostrar o retrato seu e da sua família. Volta lá para o outro, mais para lá. Isso. E agora é você, tá? Você fala: eu vou ser quebrantado, humilde, ser o primeiro para pedir perdão, mas eu também vou buscar Deus. Eu vou buscar e vou buscar muito. E você começa a cultivar intimidade com Deus, separar tempo todo dia com Deus. Está se achegando a Deus e Ele está se achegando a você. E alguém chega e fala: você soube que o irmão fulano falou mal de você? Não, eu não soube. Obrigado por me falar. Eu amo aquele irmão, ele é maravilhoso, eu vou procurá-lo. Irmão querido, me perdoe tanto. Eu tô sendo humilde, me dê graça. Fica dando graça. E aí eu me humilho, mas eu fico buscando a Deus, e Deus está se achegando a mim. Olha só, e eu sou humilde, então o que acontece? Eu vou para o culto, vejo tudo com bons olhos, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, eu te amo, Jesus, eu te amo, é maravilhoso. Eu notei que eu machuquei minha esposa, eu vou atrás dela, falo: amor, me perdoe, amor, eu te amo tanto, você é tão preciosa. E eu estou lendo a Bíblia, estou orando aqui e buscando, estou me achegando a Deus, Deus está chegando. Aí minha esposa abre a porta e fala assim: amor, a torneira está vazando de novo. Ah, é, amor? E eu beijo ela na boca, fala: vamos consertar a torneira, aleluia. E eu vou lá consertar a torneira, e eu amo, e beijo, e abraço. E aí eu fico lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus. Ele está se chegando a mim. Meu filho: papai, vamos brincar. Eu rolo no chão, brinco com ele. E aí eu vou buscar, eu vou. E quando eu chego aqui, o inferno solta em cima. O diabo não quer que eu encoste em Deus, porque ele sabe que ele está perdido se eu encostar em Deus. Mas eu sei, você sabe que é só um contra-ataque do diabo. Ele é mentiroso, nada vai me deter. Eu vou continuar buscando a Deus, eu vou continuar sendo íntimo com Deus. Eu busco, Amém. Você recebe essa palavra? Diga: minha casa é um pedaço do céu. Dê para Jesus mais uma forte salva de palmas. Aleluia. Pastor Manassés.